TV Cidade Livre, mais uma vez através do Contracorrente, trazendo aqui a discussão sobre os problemas de interesse da população do Distrito Federal. Estamos hoje com o professor jornalista Vinícius Arthur Lima, nosso colega editor do blog Café FC Leite Filho, e o nosso colega professor de jornalismo da Universidade de Brasília, Hélio Doyle. Vamos debater hoje aqui a CPMI, que está funcionando no Congresso Nacional, debatendo as descobertas sobre as ligações do jogo do bicho, do contraventor Cachoeira e aquele que era o Vestal da Moralidade e que se tornou hoje conhecido de todos como uma grande farsa, o senador de Goiás, Demóstenes Torres. Meus amigos, meus colegas, por favor, vamos iniciar esse debate. O que vocês acham dessa situação que nós estamos vivendo, em que a mídia está tendo comportamentos distintos? Ontem, por exemplo, na última quinta-feira, dia 17, foi rejeitada uma proposta de chamar para ser ouvido na CPI o gerente da sucursal da revista Veja, aqui de Brasília, que aparece nas escutas com conversas, onde mostra a ligação da revista Veja com a contravenção, influenciando na definição de políticas públicas. O que vocês têm a dizer sobre isso? Dessa relação da mídia com a CPMI e com a definição da aplicação das políticas públicas, principalmente neste momento, com essas descobertas que o Brasil todo está tomando conhecimento. Vamos lá, meu amigo Vinícius, na sequência aqui, sentido horário. Veja só, pelo que eu sei, até agora não é de conhecimento público, muitas das informações que já estão disponíveis, não só na Polícia Federal, como no Ministério Público e até mesmo no Congresso Nacional. Pelas informações que se tem até agora, há indícios fortes de que havia uma relação que vai além da relação normal jornalista-fonte entre alguns órgãos da grande mídia brasileira e o grupo que girava em torno das atividades criminosas do Carlinhos Cachoeira. Embora a CPMI já tenha, como você mencionou, tomado uma decisão de, nesse primeiro momento, não ouvir, não chamar para ser ouvido na CPMI, nem empresários, nem jornalistas ligados à área de mídia, a minha opinião pessoal é que, dependendo do conhecimento dos fatos que fatalmente irão emergir, pode ser que apareçam fatos de tal forma e indícios de tal forma poderosos que seja inescapável para a CPMI convocar jornalistas e empresários de mídia. Então, o exemplo do que está ocorrendo, por exemplo, na Inglaterra agora, que é uma investigação diferente dessa, mas semelhante em vários aspectos, parece indicar que esse processo, depois que iniciado, não tem muito como exercer controle sobre ele. Então, a minha opinião pessoal é de que é melhor esperar mais um pouco, ver o que as revelações que aparecerão especificamente sobre esse envolvimento de setores da grande mídia com o esquema criminoso, porque eu acho que talvez esses dados que apareçam tornem inevitável que se ouça também representantes da mídia. Meu amigo Leite. Eu acho, particularmente, através da minha observação como repórter, há certo tempo lá no Congresso, é que a CPI está nos seus primórdios, Ela está analisando ali, porque ela está confrontando aquilo que eu chamaria do superpoder no Brasil, que é a mídia,
Hoje a mídia, como se sabe, ela dita a pauta do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, né? Então, a mídia, você tocar na mídia nesse momento é algo que você não pode confrontar, não pode ir diretamente na coisa. Você vai ter de primeiro preparar a opinião pública, porque a reação vai ser violenta da parte da mídia, né? Não se esqueça que a mídia tentou derrubar um presidente da República na Venezuela em 2002, né? E já derrubou aqui no Brasil vários presidentes. Então, eu acho que a CPI está agindo com muita cautela e, inclusive, por causa de exemplos históricos. Uma das últimas vezes que o Congresso confrontou a mídia, tem mais de 50 anos, foi em 1965, salvo engano, quando ela abriu a CPI do IBAD, né? A Câmara dos Deputados abriu a CPI do IBAD. Essa CPI, ela era para verificar a situação desse IBAD, que era um instituto, era presidido e organizado por um americano, com a colaboração de empresas nacionais e americanas, né? Que era o IBAD para financiar a eleição eleitoral do ano de 1962. Então, se descobriu que o IBAD gastou 5 bilhões de cruzeiros na época, que era uma quantia fantástica e que nenhuma empresa brasileira poderia arcar com aquilo, né? Bom, e se criou o IBAD, a CPI do IBAD, né? Então, a CPI do IBAD só começou a funcionar depois de 3 ou 4 meses depois. E depois que foi deposta a direção anterior, né? A primeira direção, que era chefiada pelo coronel Peraque Barcelo, deputado pelo Rio Grande do Sul, e tinha como relator, salvo engano, o deputado Laerte Vieira, da UDN de Santa Catarina. Esse pessoal todo era ligado ao IBAD. Então, o que eles fizeram? Eles protelaram tudo, né, e não deixavam a coisa andar. Só depois é que houve uma reação dos próprios deputados que depuseram aquela direção e instituíram na direção o deputado, elegeram para ser presidente o deputado Ulisses Guimarães. Então, a partir dali é que começou a andar, né? Começou a andar e aí sim, aí que foram chamados os chefes. Isso foi em 65. 65. Período inicial da ditadura militar. Pois é, já estávamos na ditadura, em plena ditadura militar, mas ainda o Congresso tinha, né, algumas prerrogativas. Depois é que houve o fechamento total a partir de 68. Mas mesmo assim foi criada essa CPI do IBAD e comprovou que o IBAD comprava jornal, né? Teve a situação lá de um jornal lá à noite, por exemplo, que ele era de esquerda, mas da noite para o dia ele passou a defender violentamente os americanos, a intervenção americana, o golpe de Estado. Esse jornal à noite, então se comprovou que ele recebeu uma bolada do IBAD para mudar de lado. Então, é por isso que eu acho que é preciso muito cuidado nesse momento para que a CPI consiga andar. Hélio, por favor, a sua opinião sobre esse momento que é importantíssimo para a sociedade brasileira desvendar aí, de fato, como o Leite colocou, o grande poder da mídia que pauta a política brasileira. Olha, eu parto do princípio de que tudo deve ser investigado. Quer dizer, se há uma suspeita, a investigação deve ser feita. Hoje, para muita gente, parece que investigar é ofender. Quer dizer, se você abre uma investigação, você está ofendendo. Não, investigação é necessária toda vez que existe uma suspeita, toda vez que existem indícios. Por outro lado, eu não acredito muito em CPI. Eu acho que a CPI, de modo geral, ela serve mais como um teatro para que deputados e senadores apareçam, façam discursos veementes na televisão, ofendam, inclusive, muitas vezes, as pessoas que vão depor com uma agressividade mais própria de delegados no tempo da ditadura do que de parlamentares em tempos democráticos. A gente vê muito isso na televisão. Eu acho que a CPI é muito melhor. Não sou contra a CPI, eu acho que é importante que haja CPI. Mas o efeito investigativo da CPI é muito pequeno, até porque é ditado por razões políticas.
é ditado por conveniências políticas. Então, eu protejo o seu, você protege o meu, não vamos atacar fulano, não vamos pegar o outro, tal. Todas essas conveniências políticas prejudicam uma verdadeira investigação. Eu acredito mais em investigação feita pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do que por comissão parlamentar de inquérito. Agora, eu acho que, como eu disse, tudo deve ser investigado. Se é uma suspeita, deve ser investigado. A questão que se coloca em relação à mídia, há uma série de questões que têm sido levantadas, que têm sido faladas. Eu acho que, à medida que surgiu isso, à medida que há gravações, eu não estou fazendo juízo de valor. Acho que tudo isso tem que ser explicado, tudo isso sim, tem que ser investigado. Por exemplo, uma parcela da imprensa quer impedir a investigação, dizendo que isso viola a liberdade de imprensa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Liberdade de imprensa é uma coisa, jornalistas provavelmente envolvidos com quadrilha é outra coisa. Eu não estou dizendo que estão envolvidos, estou dizendo que há indícios, há suspeitas, que podem não ser verdadeiras, podem se revelar falsas. Agora, isso não tem nada a ver com liberdade de imprensa, quer dizer, tem que ser investigado sim. Eu não sei se pela CPI, a CPI vai virar, chega o senador Fernando Collor, que tem uma pinimba pessoal com o jornalista da Veja, e vai agredir o jornalista da Veja. Aí vem o Miro Teixeira, que é puxa-saco da grande imprensa, e vai fazer a defesa. Isso não leva a nada, né? Essa coisa não leva a nada. Eu acho que a investigação tem que ser feita. Eu acho que o problema da Veja, só para eu acho o seguinte, o problema da Veja, independentemente se há ou não há relação com uma quadrilha, não vê o caso, objetivamente, a revista se serviu dessa quadrilha para exercer sua política partidária. Ou seja, para atacar o governo, atacar determinadas personalidades, atacar determinadas pessoas. Isso para mim está muito claro. Claro que tem que ser investigado, mas está muito claro. Não digo que houve um envolvimento com a quadrilha, mas houve uma instrumentalização da revista por essa quadrilha e uma instrumentalização dos dados, das informações que essa quadrilha tinha pela revista. E é justamente isso, ou seja, a gente observa essa instrumentalização da grande mídia no país a serviços de interesses contrários à maioria do povo brasileiro. Nós vimos isso em 82, que a Globo, através do Proconsult, tentou fraudar o resultado da eleição de Leonel Brizola. Em 82, nós vimos que ocorreu na edição daquele debate em 89 com Collor e Lula. E estamos vendo hoje novamente, ou seja, conforme a transcrição dos diálogos que ocorreram entre o crime organizado, coordenado pelo Cachoeira, e o gerente da sucursal da Veja, aqui em Brasília, uma articulação para atacar o governo do Distrito Federal. Então, como que vocês veem essa articulação, que não se limita a este momento que nós estamos vivendo, mas da mídia sempre estar contra os interesses da grande mídia, setores da grande mídia, ou seja, manipular a informação para servir a interesses do grande capital, tanto nacional como internacional, e agora pior, do crime organizado, que como nós estamos vendo aí, como que é possível, neste momento, a CPI e a sociedade atuar? O que é possível fazer? Vinícius, por favor. Olha, eu acho que uma ilusão que setores importantes continuam tendo é que há alguma possibilidade de mudar a forma de comportar da grande mídia. Eu acho que isso não vai acontecer. A grande mídia, ela, sobretudo a exploração privada, tanto da mídia impressa quanto das concessões de radiodifusão, feita por grupos privados, empresariais, etc., eles terão, no sistema liberal capitalista, eles terão a liberdade de tomar posições. Ninguém acredita mais nessa mitologia da independência e autonomia da mídia. A mídia tem posição no Brasil, tem posição em outros países, etc. O que é preciso é que haja um sistema de regulação eficiente, como acontece em outros países, do mercado, para que haja competição entre as empresas de mídia e que haja referências importantes, inclusive legais, para o cumprimento de códigos de éticas profissionais, tanto de empresas quanto de profissões, inclusive a de jornalista, né? E mais importante do que tudo, é preciso que haja políticas públicas, né, efetivas,
tanto a nível de governo federal como de governos estaduais, para apoiar o que já está na Constituição, que é a complementaridade dos sistemas de mídia, do público, do estatal e privado. Nós temos um desequilíbrio histórico no Brasil, porque há uma predominância, por causa de uma decisão que foi tomada lá na década de 30 do século passado, da exploração do serviço, por exemplo, de radiodifusão pelas empresas comerciais privadas. É preciso que haja apoio para que sistemas alternativos, o sistema público e o sistema comunitário, como esse que nós estamos falando agora, possa produzir televisão e rádio de qualidade para competir com o sistema privado, né? Afora isso, eu acho uma ilusão acreditar que o comportamento jornalístico de grupos empresariais privados, tipo Veja, tipo Organizações Globo, vai mudar. Não vai mudar. Né? Nunca mudou, agiu dessa forma e vai continuar agindo dessa forma. O que nós precisamos de ter é alternativas a esse sistema e regulação, tanto do ponto de vista de mercado, quanto do ponto de vista da aplicação das normas que afetam indiretamente o conteúdo, e do ponto de vista ético, como existe em outros países, né, para que desvios como os que há indícios que ocorreram possam ser punidos, tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista criminal.